Boa tarde. O trabalho é composto por Joey, André, Natan, Caio e Guilherme, sobre a orientação da professora Bianca Passos Arpini. Vamos falar sobre os portos do Rio Grande, Suape e de Itaqui. Porto de Rio Grande. A administração do porto, em 27 de março de 1997, foi assinado o convênio que delegou ao Estado do Rio Grande do Sul a administração e exploração dos portos de Rio Grande. A localização do porto. O Porto do Rio Grande é localizado na margem direita do Canal do Norte, que liga a Lagoa dos Patos ao Oceano Atlântico, no município de Rio Grande, no estado do Rio Grande do Sul, e pertence à União. Mas sua administração e exploração foi concedida em 1997. A área de influência do porto. Ela é compreendida aos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o Uruguai, o sul do Paraguai e o norte da Argentina. Os acessos do porto. São 4 tipos de acesso diferentes, que entre eles são: primeiro, rodoviário, acesso por 4 BRs distintas, mas alcançando e interligando elas. Segundo, ferroviário, tem um acesso de 4 linhas férreas que são ligadas pela Ferrovia Sul-Atlântico, Superintendência Regional do Porto Alegre, da Rede Ferroviária Federal e pelas linhas Pagé e Cacequi. Terceiro, fluvial, acesso pelo rio Guaíba através do Lago dos Patos. Quarto e último, marítimo, acesso leste e oeste do oceano. Os terminais do porto. São 4 tipos de terminais e cada um tem sua função entre eles. O primeiro terminal, Bianchini, armazenagem de alimentos com capacidade de 1 milhão de toneladas. Segundo, terminal Termassa, armazenagem de granéis sólidos com capacidade de 220 mil toneladas. Terceiro, terminal Tergraça, armazenagem de trigo e soja com capacidade de 130 mil toneladas. Quarto e último, terminal Iara, é especializado na movimentação de matérias-primas para fertilizantes e produtos químicos, com capacidade de 250 mil toneladas. O Porto de Rio Grande movimentou aproximadamente 22 milhões de toneladas de carga, e fora do cais, um pouco mais de 180 mil. As principais cargas são granéis sólidos, como trigo, fosfato, fertilizantes, cevada, e granéis líquidos, como petróleo cru, ácido sulfúrico, óleo combustível. A carga geral do porto foi um containers cheios, com quase 650 mil toneladas, e vazios sendo quase 350 mil toneladas. Sua carga geral foi de celulose, madeira serrada, containers e outras cargas. A administração do Porto de Itaqui é feita pela empresa maranhense de administração portuária, que exerce a função de autoridade portuária. Bom, o Porto Itaqui, ele fica em São Luís do Maranhão. A poligonal do Porto Itaqui fica a mais ou menos 11 quilômetros do centro da cidade, e ele se limita com o distrito industrial, mais especificamente no litoral oeste da Baía de São Marcos, em espaço ocupado pela EMAP, que é a Empresa Maranhense de Administração de Portos. A área de influência do Porto Itaqui. Bom, de acordo com o presidente da EMAP, o Porto Itaqui compõe o maior complexo portuário em movimentações de carga do país, e por conta disso tem sido destino logístico de boa parte da produção do corredor Centro-Norte. Bom, isso se deve ao fato de que o Porto de Itaqui tem algumas vantagens. Por exemplo, a área de influência econômica do porto passa por mais de 20 milhões de hectares, e nesses hectares, vantajosamente, eles estão interligados em modais rodoviários e ferroviários. Outra vantagem também do Porto de Itaqui é devido ao canal de escoamento de produção e abastecimento de Tocantins, porque esse canal ele também está ligado aos demais estados da região, e por conta disso acaba facilitando, por exemplo, em transportar outras cargas, como contêineres e derivados. O Sistema Eletrônico de Controle de Acesso do Porto de Itaqui, SECAP, foi criado para facilitar a solicitação de acesso de pessoas e veículos à nossa área alfandegada.
O sistema é destinado ainda a todas as empresas autorizadas a realizar atividades na área restrita do Porto de Itaqui. Instalações. A eficiência multimodal é fator decisivo para a competitividade do Porto de Itaqui. Conexões. Suas conexões com importantes ferrovias e rodovias fazem do Itaqui um corredor logístico para o centro-oeste do país. Os terminais do Porto de Itaqui. O Porto de Itaqui ele faz parte do Complexo Portuário de São Luís. Portanto, ele acaba contemplando alguns terminais, que são o Terminal da Vale de Ponta da Madeira e o Terminal de Alumar. E especificamente sobre o Porto de Alumar, ele foi inaugurado em 1983, quando o navio Alamoa, por conta disso o nome Alumar, ele foi o primeiro a descarregar a bauxita no porto. E o Porto de Alumar está localizado mais ou menos entre o Estreito dos Coqueiros com o Rio dos Cachorros, que fica entre a ilha de São Luís e a ilha de Itauamirim, que é próximo à Baía de São Marcos. Bom, o Porto de Alumar ele tem basicamente a função de exportar alumínio. Além da alumínio, o Porto de Alumar também recebe cargas por exemplo, carga de carvão, soda cáustica, óleo de combustível, bauxita, que serve para fabricar alumínio, e betume. Porém, em março de 2014, a Alcoa decidiu que ia parar a produção de alumínio no Brasil e no Maranhão. Com isso, o Porto de Alumar acabou ficando operando exclusivamente com produtos necessários para a produção do alumínio e sua natural exportação. Cargas movimentadas são basicamente carga geral de projeto, que são estruturas metálicas, máquinas e equipamentos, trilhos, vagões e locomotivas. Cargas pesadas de maior porte e, como eu já tinha falado, contêineres e derivados. E dentro desses contêineres pode variar bastante a carga. Em 2019, por exemplo, os principais grupos de mercadoria em tonelada foram minérios de ferros e seus concentrados, que foi cerca de 80,5%, soja mesmo triturada, 5,4%, minérios de alumínio e seus concentrados, 5,1%, e óleos de petróleo ou de minerais bituminosos, exceto óleos brutos, que foi cerca de 2,7%. A administração do porto de Suape é feita pela empresa Suape e autorizada pelo Estado do Pernambuco e o governo federal. A localização do porto se encontra no quilômetro 10 da rodovia PS-60 Ipojuca, no Pernambuco, a 40 quilômetros da capital Recife. O porto é interligado a mais de 160 portos em todos os continentes e se apresenta como o porto público mais estratégico do Nordeste, tendo cerca de 90% do PIB da região. Dessa forma, mostra-se como um hub port natural ou porto concentrador e distribuidor de cargas, não só para o Nordeste, mas também para o norte do país. O porto conta com alguns terminais. Dentre eles estão o terminal de granéis líquidos, com 84 metros de comprimento e 25 metros de largura, com profundidade de 14 metros, tanto no berço leste como no berço oeste. Tem também o segundo pier de granéis líquidos, com 386 metros de comprimento e 14 metros e meio de profundidade. Atende a navios de até 266 metros de comprimento. Tem também o cais de múltiplo uso, com 343 metros de comprimento e 15 metros e meio de profundidade, com 2 berços de atracação. O porto interno, aberto para o canal de acesso, com 1.200 metros de extensão, 450 metros de largura e profundidade de 15 metros e meio. Os navios podem atingir o porto interno com 3 berços de atracação, todos com 15 metros e meio de profundidade, que totalizam no final da construção em andamento o total de 935 metros, além de um quarto berço em construção, com 330 metros, que deverá atender o terminal de granéis sólidos. Agora, falar sobre as cargas movimentadas no porto. A carga geral de projeto inclui cerveja, alumínio, malte, material elétrico, peças, cerâmicas, bateria, produtos químicos e outras cargas, incluindo containers. E agora eu vou falar um pouco sobre os principais grupos de mercadoria em tonelada do primeiro trimestre de 2019. Primeiro tem combustíveis minerais, óleos e derivados de petróleo. Em segundo tem containers. Em terceiro vem cereais, grãos. Quarto vem bebidas, líquidos alcoólicos. Quinto, produtos químicos e orgânicos. E sexto, adubos e fertilizantes.